Graça e paz, irmãos, amados. Eu quero iniciar agora esse vídeo com uma oração para que Deus possa abençoar a todos nós nesse momento. Querido eterno Deus, pedimos que o Senhor possa operar poderosamente na nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa abrir a compreensão daqueles que estarão tendo acesso, Senhor, a essa mensagem, a essa informação. Usa com graça o teu servo para que aquilo que é a verdade do Senhor seja, ó Deus, esclarecida e que o teu nome seja assim glorificado. Que essa palavra possa levar libertação para muitos que estão aprisionados, com venda nos olhos, que o Senhor possa tirar, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, toda a venda dos olhos das pessoas, para que elas possam compreender aquilo que é a verdade segundo a Tua Santa Palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo de número 19, versículo 19 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Meus irmãos, eu quero aqui nesse momento fazer uma reflexão com os irmãos a partir disso que nós acabamos de ler, que é o conselho bíblico, né, para todo o cristão. E esse conselho aqui, ele começa nesse versículo 19, dizendo: não apaguem o espírito, não apaguem o espírito. No versículo 16 fala da necessidade de nós estarmos sempre em oração, para que a chama do Espírito esteja sempre viva dentro de nós. E que nós possamos, no versículo 18, diz que nós devemos estar sempre gratos a Deus em todas as circunstâncias. Devemos sempre agradecer a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E aqui vem o conselho para que nós não venhamos apagar o espírito, levar uma vida relaxada, desprovida de alimentação espiritual por parte da palavra do Senhor, por parte da oração, das pregações que vêm ministradas por homens de Deus, usado nas mãos do Senhor. E o versículo diz que nós devemos ter cuidado para não desprezar as profecias, mas colocar à prova tudo o que é dito. Bom, não desprezar as profecias aqui está relacionado àqueles que entregavam profecias e que essas profecias deveriam ser avaliadas. Não deveríamos desprezar as profecias, mas elas deveriam ser analisadas, colocadas a provas, avaliadas para ver se de fato tais profecias provinha ou não de Deus, ou seja, aquilo que de fato tivesse a aprovação deveria então ser guardado, ser retido, ser obedecido. No entanto, aquilo que não viesse da parte de Deus deveria ser negligenciado, deveria ser rejeitado. Isso serve tanto para com aquilo que são os dons espirituais que nós ouvimos, e isso é muito importante para nós nesses últimos dias. Por quê? Porque há muitos supostos dons espirituais sendo entregue nas igrejas, e não somente nas igrejas. Agora ficou uma coisa ainda mais complicada ainda, porque o que tem de pessoas querendo entregar profecias nas redes sociais,
E assim a gente sempre está deparando com alguns profetas aí, a gente ouve e logo já tem o discernimento que aquilo tudo é obra da carne, não tem nada de Deus naquilo ali, salvo algumas exceções. A maioria é obra da carne, e isso fica claro não somente por aqueles que têm assim um conhecimento bíblico para fazer, para colocar à prova o que é dito, ou discernimento de espírito, que é importante, né, nesse momento, e aqueles que depois acabam por ver por seus próprios olhos que tais profecias não se cumpriram, e se não se cumpriram, então porque não eram provenientes de Deus. Mas o conselho aqui é colocar à prova tudo o que é dito. E aqui nós temos que levar em consideração aquilo que é dito também por meio das pregações, por meio dos ensinos doutrinários nas igrejas. E aqui o objetivo dessa reflexão não é colocar nenhum membro, nenhum cristão contra os seus pastores, contra os seus líderes. Até mesmo porque no versículo de número 12 diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham, portanto, grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Então, o conselho da palavra do Senhor é que nós devemos respeitar os líderes, as lideranças que ali estão trabalhando para alimentar o rebanho, para instruir o rebanho, para conduzir o rebanho naquilo que é a vontade do Senhor. E é claro que o líder, qualquer que seja, ele não é perfeito, ele pode cometer erros em algum momento, e por que não dizer até erros de interpretação de um texto bíblico. Sendo assim, nós temos que agir conforme a orientação da palavra de Deus, que é não ir aceitando tudo o que é dito porque alguém está dizendo, porque aquela pessoa, aquele homem é um homem de Deus, aquele líder é uma pessoa tão carismática, tão amorosa, e então aí tudo que ele diz ser de Deus, tudo que ele ensina, toda a doutrina, as pessoas vão aceitando sem colocar à prova. Isso não é bíblico. O conselho bíblico é que nós devemos colocar à prova tudo que é dito. Então, como é que nós colocamos à prova o que é dito do ponto de vista doutrinário? À luz das Sagradas Escrituras, analisando as doutrinas que estão sendo ensinadas para ver se realmente tais doutrinas foram ensinadas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Se tais doutrinas têm um respaldo, um fundamento sólido para essas doutrinas, então é necessário colocar à prova, é necessário jogar a luz da palavra de Deus naquilo que está sendo dito para ver se de fato tais verdades ou supostas verdades têm realmente sustentação à luz da revelação maior, que é a palavra de Deus. Então não é porque alguém disse que está tendo uma profecia, porque alguém usou a palavra assim diz o Senhor, porque alguém usou a palavra eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Não, tudo deve ser analisado com temor, com sinceridade, com respeito, com amor. E se alguém for contrariado no sentido assim de que daquilo que ele está dizendo não está condizendo com a palavra de Deus, chame tal pessoa com amor, com zelo, e procure mostrar à luz da palavra de Deus a que ele está ou que ela está equivocada em tais afirmações, para ver se, à luz da palavra de Deus, aquela pessoa possa também ter os seus olhos abertos para aquilo que é a revelação
plenária, ou seja, a revelação superior, a revelação bíblica. Assim nós devemos, como cristãos, proceder. Existem situações de divergências de compreensão de uma coisa ou outra, dentro até mesmo da palavra de Deus, entre teólogos, mas são questões às vezes secundárias e que não afetam a vida espiritual de uma forma mais profunda, ou seja, são questões que não afetam a salvação das pessoas. Dentro disso, é possível que alguém continue congregando em determinado lugar, mesmo que possa discordar de um ponto ou outro, desde que aquilo não afete a sua vida espiritual, a sua fé, a sua comunhão com Deus e a sua salvação, né? Agora, existe também aquilo que nós chamamos de heresias de perdição. O que são heresias de perdição? São heresias que são ensinadas e que ela vai, de alguma forma, confrontar ou contradizer as doutrinas basilares da fé cristã, no ponto de vista soteriológico, do ponto de vista cristológico, da eclesiologia, todas essas questões que são importantes, né? Como compreender a mecânica da salvação de forma que essa mecânica ela não venha afetar a vida do cristão a ponto de prejudicar a salvação de quem quer que seja. Por exemplo, pessoas podem negar a salvação, o Senhor Jesus. Pessoas usando heresias conseguem negar a redenção de Cristo, o Senhor que o resgatou. Pedro vai falar disso, de pessoas que seriam falsos mestres, e esses falsos mestres, eles iriam introduzir na igreja heresias de forma encobertas. Como é que as heresias são introduzidas na igreja de forma encoberta? Quer dizer que ela vem, muitas das vezes, um pouco meio que vestida de uma aparência de algo cristão, mas que no fundo nega a pessoa de Cristo e a sua obra redentora, ou seja, a suficiência da salvação de Cristo em Cristo Jesus. As pessoas às vezes introduzem, na verdade, ensinos que podem até mesmo negar a salvação pela graça, ou seja, colocar como necessidade para a salvação as obras. Quando isso acontece, aí sim, a pessoa que identifica que está em algum lugar e esse local, o seu líder está ensinando uma doutrina e essa doutrina está ensinando que você deve ser salvo pelas obras, você deve então procurar um outro lugar que seja mais bíblico possível, ou seja, que esteja mais perto da sua Bíblia, né, da palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa pode dividir a glória, colocar doutrinas que dividem a glória que é para Cristo com outras pessoas, por mais importante que tais pessoas tiveram presente. Hoje, por exemplo, de forma assim assustadora, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: ora, se Cristo foi gerado no ventre de Maria, portanto, Cristo recebeu o sangue de Maria. Se o sangue de Jesus tem poder, então também o sangue de Maria tem poder. Isso, meus irmãos, além de ser uma idolatria, isso é uma heresia. A redenção é feita através da obra de Cristo, e Cristo, ele não divide a sua glória com nenhum outro homem, por mais importante que tal pessoa foi dentro do contexto, né? Por exemplo, nós temos aqui, citando aqui a pessoa de Maria, né? A nossa irmã Maria, que na verdade é foi uma serva de Deus, que deve ser tida
entre nós como exemplo de devoção a Deus, de fidelidade. Devemos ter Maria como bem-aventurada, uma pessoa que deve ser honrada naquilo que é a sua posição, mas não podemos dividir a glória que é de Cristo e para Cristo, porque foi Cristo que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e por meio dele nada do que foi feito, e sem Ele nada do que foi feito viria a existir. Tudo foi feito por Ele e para Ele, ou seja, para a glória dele. Amém? Então vamos aprender a observar o que nós estamos ouvindo e colocar à prova à luz das Escrituras para ver se nós temos a aprovação bíblica de tais afirmações. Quantas vezes nós encontramos aí ensinos até mesmo dizendo, olha, isso aqui é uma palavra revelada, o Senhor me revelou essa mensagem, o Senhor me revelou essa palavra, o Senhor me deu esse dom, e quando a gente vai analisar à luz das Escrituras, não é nada daquilo. Então, devemos sim, não podemos apagar o Espírito, devemos buscar a direção do Espírito, o fervor do Espírito, a manifestação de Deus por meio do Espírito Santo, até mesmo por meio de visões, revelações. Não há nada de errado com relação a isso, desde que nós tenhamos a capacidade de ter temor e zelo para que as coisas sejam colocadas à prova e possamos reter apenas aquilo que verdadeiramente é bom, porque foi aprovado pela palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.